seja bem-vindo ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi. Hoje nós vamos ver mais um exercício do Enem, nesse caso o exercício do Enem de 2022, que diz o seguinte: uma das informações que pode auxiliar no dimensionamento do número de pediatras que devem atender em uma unidade básica de saúde é o número que representa a mediana da quantidade de crianças por família existente na região, sob sua responsabilidade. O quadro mostra a distribuição das frequências do número de crianças por família na região de responsabilidade de uma UBS. O número que representa a mediana da quantidade de crianças por família nessa região é letra A 1, letra B 1,5, letra C 1,9, letra D 2,1, letra E 2,5. Bem, primeiramente vamos definir o que é mediana, né? Lembra que mediana aparece em dois casos. Uma mediana, né, mediana da quantidade de crianças por família, uma mediana é o termo que divide a sua amostra em duas partes iguais. Você teria da mediana para valores menores 50%, da mediana para valores maiores 50%. É aquele termo que está no meio da sua amostra, divide em quantidades iguais. Detalhe, independente de como são os termos. Se tiver uma amostra de 1.000 unidades, 998 são todas iguais e duas diferentes, ela não vai se preocupar com essa diferença. Ela vai pegar 500 antes, 500 depois. Certo? Ela acontece em duas situações. Quando o número de elementos é ímpar e quando o número de elementos é par. Vamos ver dois exemplos. Imagine um número de elementos ímpar. Então eu tenho aí 9 elementos, número ímpar de elementos. Perceba que se você pegar o quinto elemento, você vai ter, a partir do quinto elemento para valores menores, 50%. A partir do quinto elemento para valores maiores, 50%. O número 5 divide isso em duas partes iguais. Então, nesse caso, a mediana dessa amostra é o quinto elemento. Se você tiver um número par, imagina que eu tenho 10 elementos agora. Perceba que se nós pegarmos o número 5, não dá certo. Se eu pegar o número 6, não dá certo. Mas se eu pegar os dois, você vai ver que eu tenho a mesma quantidade à esquerda e a mesma quantidade à direita. Nessa situação, o que nós fazemos? Nós fazemos a mediana como sendo a média desses dois termos do meio. A 5 mais a 6 dividido por 2. Para esse exercício, nós precisamos primeiro descobrir se o número de termos que eu tenho, né, se o número de famílias que eu tenho, é um número par ou um número ímpar. E para isso nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar aqui as famílias e somar. Se eu somar tudo, né, mais 400, mais 200, mais 150, mais 100, mais 50, eu vou ter 1.000 famílias, que é um número par. Então, a minha mediana é a soma dos dois termos do meio. Lembra, de 1.000 famílias, os dois termos do meio são o 500 e o 501. Então, eu pego o termo de ordem, né, o termo de ordem 500, mais o termo de ordem 501, somo e divido por 2. Então, essa é a minha mediana. Como é que eu faço isso? Onde é que está o termo de ordem 500? Perceba que o número de crianças por família, o número de famílias que tem 0 crianças, que não têm filhos, vai do A1 até o A100. O número de crianças por família, 1. Número de famílias que tem uma criança, um filho, vai do A101 até o A500. Perceba que o A500 ele está nessa região. Então, o A500 é igual a 1. Nesta região eu vou ter o próximo, que é o A501. É o próximo, que é 2. Perceba que a família de número 501, ela está ali tendo 2 filhos, né? Então, A501 igual a 2. Com isso, a minha mediana vai ser 1 mais 2, 3. 3 dividido por 2, 1,5. Resposta correta dessa questão, letra B, 1,5. Ok? Espero que tenha entendido a resolução, tenha gostado. Gostou, curta, compartilhe e ajude o canal a crescer. Obrigado.